estar conosco. Meus irmãos e irmãs, eu quero compartilhar a palavra do Senhor. O texto que vamos usar hoje é o texto do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 13. Pela manhã também falamos de Lucas, né? Só que foi no capítulo 8. Agora vamos falar no capítulo 13, Lucas. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos a partir do versículo 18. Aliás, nós usamos o 13 mesmo de manhã também, eu estou confundindo. Foi o 13 sim. Só que agora, no versículo de número 18. Vamos ler até o 30, ok? Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que comparareis o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, é uma palavra muito dura, né? Certamente esta é uma palavra muito dura. Quando Jesus, ele vai dar algumas orientações, e dentre essas orientações ele vai dizer: olha, vocês devem se esforçar por entrar por uma porta que é estreita. Há dificuldades, sim, para servir ao Senhor. Jesus jamais disse que seria fácil, moleza, ser crente. Pelo contrário, diz que nós teríamos no mundo o quê? Aflições. Diz que nós deveríamos ter bom ânimo. Disse também que as coisas iam ser tão difíceis que teríamos perseguições, que teríamos pessoas invejosas, pessoas jactanciosas, pessoas que iriam buscar nossa destruição. E aí Jesus, quando escreve, por exemplo, as bem-aventuranças, ele vai listar lá uma série de coisas que poderiam e que acontecem conosco, coisas ruins, também algumas coisas boas, mas algumas coisas ruins ele vai listar lá e diz: mas vocês são bem-aventurados, não se preocupa não, vocês vão ser felizes. Por exemplo, a última das bem-aventuranças: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Sabei que é grande o vosso galardão nos céus, porque antes de fazer isso para vocês, lembra que Jesus disse? Rejeitaram a mim também. Então, às vezes, nós queremos um evangelho ou uma religião que possa ser uma religião do boa vida, aquela religião de que não sou cobrado de nada, não preciso me preocupar com nada, posso sentar aqui que Deus vai mandar as coisas para mim. É como se Deus estivesse com uma bandeja e seus anjos à nossa disposição. Pastor, mas espera aí, a Bíblia nos diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Foi assim mesmo que o diabo tentou Jesus. Mas acontece que esse dar ordem a nosso respeito era para nos guardar, nos proteger, mas não quer dizer que iria nos impedir de passar pela prova. Quantos homens e mulheres de Deus passaram por provas tremendas, e quantos sucumbiram dentro da prova, mas Deus os salvou, claro.
profetas que foram cerrados ao meio, outros que foram cortados ao fio da espada, outros que foram decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo. Já mais para frente na história da igreja, já depois do Novo Testamento, vimos pessoas crentes queimadas vivas na fogueira, no tempo da Inquisição. Crentes em Jesus, mas que Deus permitiu que passasse por provas tremendas. Atualmente, quantos cristãos têm morrido nos países aí islâmicos, por exemplo, onde as pessoas não podem pregar o evangelho, e nós aqui no Brasil estamos bem acomodados, porque nós podemos falar a hora que quisermos e nem sempre queremos, é bem verdade. O fato é que nós precisamos sim estar incomodados, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, e é isso que o texto aqui vai nos mostrar. Observe, meus irmãos, que Jesus, nos textos anteriores a esse, Jesus estava ali caminhando naquela região, próximo a Jerusalém, e ele então começa a ver algumas situações, e ele encontra-se ali com uma mulher, e ele livra aquela mulher da sua enfermidade. Aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Se você ver aí o versículo de número 11, aquela mulher tinha um espírito demoníaco que fazia com que ela ficasse encurvada, ao mesmo tempo que ela tinha uma enfermidade. E aquela mulher encontrou-se com Jesus. Então observe, Jesus ele ia passando, e onde ele passava, ele exalava poder, cura, ele fazia milagres, prodígios, e ele abençoava pessoas. E de repente Jesus agora se dá conta de que as pessoas estão com dúvidas, e ele começa mais uma vez a ensinar aos seus apóstolos e também à multidão que o acompanhava, através de parábolas. Nos chama a atenção as parábolas de Jesus. Por quê? Porque as parábolas eram uma maneira que Jesus tinha muito didática de ensinar aquilo que ele queria que as pessoas aprendessem. É interessante hoje, né, a pedagogia nas universidades, nas escolas, ensina que você, quando você ouve alguma coisa, igual vocês estão me ouvindo agora, você assimila em média aí 10 a 15% do conteúdo ouvido. Estou falando que diz respeito a uma sala de aula, né, a locais de estudo. E de repente, quando você, além de ouvir, você também vê alguma coisa, então você assimila um pouco mais. E quando você interage, ouvindo, vendo, e com alguma coisa lúdica, praticando, aí você absorve muita coisa do conteúdo que está sendo ensinado. Pois bem, Jesus usava justamente itens que aquele povo conhecia na época. Quem não conhecia um grão de mostarda? Quem não conheceria, né, um pé de mostarda naquela época? Eu não sei quantos aqui conhecem pé de mostarda, talvez todos, talvez alguém mais novo vai dizer assim, nunca vi esse negócio não, pastor. Porque hoje em dia quase não se come mostarda também, né? Não se vende muito nos mercados a mostarda para vender, para a gente comer mesmo. Mas o fato é que dá uma árvore grande, né, dá uns pés grandões, e o interessante é que chega a dar uma árvore ao ponto de pássaros fazerem ninhos. E o povo conhecia essa ideia. O povo conhecia, por exemplo, fermento. Então Jesus usou de parábolas em muitas situações, em muitas histórias. Jesus contava essas parábolas justamente para poder alimentar aquele povo com algo que eles pudessem compreender. Porque imagina se Jesus pudesse falar apenas aquela linguagem rebuscada, apenas palavras difíceis. Já viu aquele pregador que vem ao púlpito e ele começa a falar hebraico, grego, não é? E aí você fica assim, o que é isso mesmo? É algo de comer? Não é? Não que não possa falar grego ou hebraico na pregação, porque se ele estudou e ele deseja falar desde que explique, né? É importante, mas se você ouvir uma pregação onde só tem essas questões, você fica meio enfadado e fala, peraí, não estou entendendo muita coisa. E nós sabemos que o culto precisa ser racional, isto é, você precisa sair daqui entendendo tudo que está sendo feito e falado. Então observe, irmãos, que as parábolas serviam bastante para ajudar o povo. E Jesus agora usa essas duas parábolas para justamente falar para eles que o reino de Deus estava se aproximando.
Não estava falando do reino de Deus em relação ao próprio Cristo, a Ele mesmo, não, e que Ele estava na terra naquele momento, não, mas estava falando ali de um reino de Deus no futuro que estaria sendo instalado definitivamente para aqueles que fossem fiéis ao Senhor, para aqueles que realmente fizessem a vontade do Senhor, para aqueles que procurassem entrar pela porta estreita, isto é, para aqueles que procurassem fazer a vontade do Pai, porque fazer a vontade do Pai é andar num caminho estreito, fazer a vontade de Deus é andar num caminho espinhoso, Jesus falou que não veio trazer paz, não é isso? Mas veio trazer espada, olha só, Jesus dizendo que não veio trazer paz, mas mais na frente ele vai dizer, deixo-vos a minha paz vos dou, mas ele não veio para trazer paz, mas deixou a paz, olha que maravilha, porque na verdade, irmãos e irmãs, o que nós observamos, é que quando uma pessoa, ela crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ela começa a aborrecer as questões do mundo, ela começa a aborrecer antigos amigos, ela começa a aborrecer algumas pessoas da família, principalmente aqueles que gostam de ficar escorado na gente, quando a gente não é crente, aqueles que gostam de escorar no copo, na cerveja, escorar toda hora pegando um cigarro emprestado, escorar toda hora pegando aquela churrascada que você sempre fazia, não é? Explorando ali aquelas situações, e quando você é convertido, aquilo vai cessar, e as pessoas logo vão ficar enciumadas, espera aí, mas e agora? A fonte secou? Bom, pode ter secado para eles, mas para nós passamos a ter uma fonte nova, que jorra para a vida e para a vida eterna. Por isso pensar com os irmãos nesta noite, sobre o reino de Deus, é sobre isso que eu quero que você saia daqui hoje pensando, o reino de Deus. Algumas pessoas nesse tempo de pandemia, inventaram muitas histórias, porque a vacina é um chip líquido, porque Jesus está voltando, porque isso já é um anúncio que daqui a pouco, quando a pandemia acabar, Jesus vai voltar, e tantas coisas nós ouvimos, não é verdade? Tantas fake news, tantas notícias falsas, tantas notícias ditas evangélicas falsas, que não estão na Bíblia, e nós precisamos filtrar essas coisas, e precisamos observar que o reino de Deus ele é real, precisamos saber que o reino de Deus, ele já está instalado para nós, olha só que interessante, o reino de Deus já está instalado para mim e para você, é assim que nós cremos dentro da nossa doutrina reformada, sabe, o reino de Deus que foi instalado quando Jesus disse, está consumado, quando Jesus expirou na cruz do Calvário, iniciou para nós o tempo de paz para a igreja, um tempo onde o reino de Deus está instalado. Isso quer dizer que agora nós que somos salvos em Jesus, já estamos com o nosso passaporte carimbado para o céu, e diz a palavra do Senhor que ninguém pode arrebatar aqueles que Deus escolheu das mãos de Cristo, ninguém. Isso quer dizer que se você foi um escolhido e é um escolhido de Deus, se você já recebeu a salvação, o seu nome está escrito no livro da vida, ninguém vai tirar o seu nome de lá. Isso, glória a Deus, é bom por quê? Porque isso nos dá uma garantia, não nos dá liberdade para continuar vivendo no pecado, mas nos dá a garantia de que se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus, que jamais perdeu nenhuma causa. Talvez nosso irmão Júlio possa ter perdido alguma causa algum dia na sua vida, de advogado, mas Jesus não, ele é o advogado que jamais perdeu nenhuma causa e não perde, não tem causa perdida para Jesus. Por isso que é tão importante pensarmos no reino de Deus, primeiramente como um reino de humildade. Reino de humildade, é o reino onde o menor é o maior, onde com humildade o menor torna-se maior, onde o menor com humildade pode abençoar a outras pessoas. O reino de Deus é um reino dos humildes, e Jesus falou isso, falou que o Senhor ele vai exaltar aqueles que se humilharem, e ele vai humilhar aqueles que se exaltarem. E aí, lembrando disso, nos lembramos daquela oração do fariseu,
Quando o fariseu, se pondo em pé na sinagoga, orava de si para quem? Para si mesmo, olha só, batia no peito, ó, de si para si. Isso porque o culto que ele estava prestando era dele para ele. Mas nós prestamos um culto de Deus para Deus. Nós somos como aquele pobre publicano, que não ousava levantar-se do chão, nem ao menos levantar a sua voz ou o seu olhar aos céus, mas dizia: sou pobre, pequeno, nu, pecador. Sabe, esse é o humilde que vai agradar a Deus, esse é o humilde que faz parte do reino de Deus. Então o reino de Deus é um reino de humildade. Observe, a quem é semelhante o reino de Deus? A quem? A um grão de mostarda. Sabe por que Jesus falou deste grão especificamente? É o menor grão que era conhecido na época. Não se conhecia nenhum grão menor do que esse. Eu não sei quantos irmãos conhecem o grão, mas é muito minúsculo. E era o menor grão conhecido da época, e o povo sabia disso. E aí ele estava ensinando: olha, o reino de Deus então é comparado aos humildes, àqueles que realmente têm um coração voltado para Deus e não para si mesmo, àqueles que têm um coração voltados para ajudar o próximo, aqueles que têm um coração voltados para servir e não para ser servido. O próprio Senhor Jesus ensinou isso: eu vim para servir, não para ser servido. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós estamos na nossa vida cristã achando que Deus é que está ao nosso serviço, e não o contrário, sabe? Precisamos parar um pouco e pensar: quem é que está servindo quem? Quem está servindo quem? Porque na verdade nós fomos chamados para servir. Parte do chamado da igreja é a diaconia. Fomos chamados para proclamação, para o verbo chamado querisso, você tem que proclamar. Foi chamado para você ter koinonia, isto é, comunhão, e foi chamado para que você possa servir com diaconia, com serviço. E às vezes a gente acha que só o diácono aqui tem que servir dentro da igreja, né? Só ele que pode trocar uma lâmpada, só ele que pode abrir e fechar uma janela. Não, nós todos fomos chamados para servir, porque o reino de Deus é um reino de humildade. O soberbo é posto de fora do reino de Deus, não entra soberba no reino de Deus. Então é importante que você pense, meu irmão, minha irmã, como está a sua atitude de servo ou de serva diante do Senhor. Segunda coisa importante que o reino de Deus foi comparado, é um reino de empatia. Um reino de empatia. O que é empatia? É um reino das pessoas influenciam e também são influenciadas. É um reino onde as pessoas se dão bem com as outras, as pessoas gostam de você e você consequentemente gosta delas. Observe, é um reino de transformação. No caso da empatia, é quando você consegue transformar também as pessoas através do seu exemplo, através da sua vida pessoal. Observe o que diz a palavra de Deus, os versos 20 e 21, que nós lemos acerca do fermento. A que comparareis? De novo, o reino de Deus é semelhante ao fermento. Por quê? Porque ela pegou 3 medidas de farinha, escondeu aquelas medidas de farinha com fermento, e depois, o que aconteceu? Tudo ficou levedado. É o reino onde o crente, ele consegue influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Meus irmãos e irmãs, nós somos formadores de opiniões, ou de opinião. Somos formadores de opinião, a igreja é formadora de opinião, não se engane. Sabe? Porque quando a coisa aperta aí fora para as pessoas, elas vão buscar, se não as igrejas evangélicas, vão buscar alguma religião. Já diz aí alguém no passado que a religião é o ópio do povo, não é? Na verdade não é isso, mas muitas pessoas do mundo acham isso, e quando precisam, estão passando alguma dificuldade, recorrem à religião, ou uma religiosidade. Não estamos falando aqui de religiosidade, estamos falando do reino de Deus, o reino de Deus que é para aqueles que creem. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, Paulo vai dizer que eu não posso me conformar, isto é, eu não posso tomar a forma do mundo.
Já vi muita pregação equivocada nesse texto de Romanos, sabe? Eu não posso me conformar, porque tem muita gente conformada demais com as coisas do mundo. Não é isso que o texto está dizendo, é não tomar a forma de, isto é, muitas vezes o crente, ao invés de ele exercer a empatia, ao invés de ele influenciar, ele tem sido influenciado. Quantos crentes têm sido influenciados? Quantos crentes ficaram em casa hoje para ver algum tipo de televisão, e não é porque estão com medo da Covid, ou estão fazendo outra coisa, sabe? Precisamos pensar o reino de Deus, onde o crente deve influenciar e transformar a outros com a renovação da vossa mente. Aonde? É onde você mora, é a sua família, é no seu trabalho, é onde você vive, é também na igreja, onde você vem cá e recarrega as baterias e vai para o mundo para poder falar e pregar do amor de Cristo, testemunhar do amor de Jesus. O reino de Deus é um reino de empatia, onde um influencia o outro. Será, meu irmão, minha irmã, que nós temos influenciado alguém? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente quer experimentar as coisas boas de Deus e a vontade de Deus, mas não queremos transformar nada, não queremos influenciar nada. Pelo contrário, muitos de nós têm sido influenciados. Muitas vezes o mundo tem entrado, dentro da igreja, e de uma maneira muito sagaz, às vezes, e temos deixado. E aí eu me lembro da palavra de Deus lá em Cantares, ou Cânticos, capítulo 2, versículo 15, quando Salomão ele diz assim, olha, apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Salomão ali na sua sabedoria está dizendo, olha, cuide, porque o inimigo às vezes vem sorrateiramente, são os pequenos probleminhas, os pequenos não tem nada a ver, as pequenas coisas que você acha que não vai influenciar em nada, não tem problema, não tem nada a ver, isso aí é uma linguagem dos jovens já há muito tempo, para os pais, pai, mãe, não tem nada a ver, tá careta esse negócio, nada a ver, e o não tem nada a ver, muitas vezes tem levado muita gente a abandonar Jesus, a abandonar o Evangelho. Então pense, irmãos, às vezes, sabe, a ação do inimigo tem sido sorrateira, porque as raposinhas passavam por baixo da cerca e comiam a flor do vinhedo. Quando come a flor, cadê o fruto? Não dá fruto. As raposas grandes não conseguiam passar, ficavam presas nas armadilhas. Os problemas grandes a gente logo tenta resolver, não é? As coisas que são muito visíveis, a gente vai tranquilamente, vai combater, vai resolver. Problemas familiares, quando são grandes, você logo tenta resolver. Mas aquela coisa que você vai deixando para lá, não quero incomodar ela não vou magoar ele não, deixa para lá, coisa à toa. Aí é uma coisa à toa hoje, uma coisa à toa amanhã, uma coisa à toa depois de amanhã, e quando você vê, já está entornando o balde. E aí não tem mais jeito. Precisamos cuidar. Por quê? Porque nós precisamos influenciar, nós precisamos buscar ao Senhor, para que então Deus nos dê graça, para que eu e você influenciemos as pessoas que estão ao nosso redor, onde seja, não importa, onde quer que seja, você esteja no trabalho, em casa, na faculdade, não importa, é preciso que você saiba que o reino de Deus, que é o reino onde nós estamos inseridos, é um reino de empatia, mas também é um reino de lutas e provações. Olha os versículos 23 e 24. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, a ideia aqui é justamente que o reino de Deus é um lugar onde você terá provações, terá lutas, terá adversidades. Esse negócio que vem e para de sofrer, isso não existe, não está na Bíblia. Você passou a ser crente, você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Meu irmão, minha irmã, as lutas vão começar e vão começar mais ainda.
sabe? Porque enquanto você estava do outro lado, o inimigo não te perturbava, não. Mas agora que você está com Jesus, meu irmão, as provas vêm. O inimigo lança toda hora os dardos inflamados dele. E para que você possa resistir, é preciso que você se revista de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. No reino de Deus tem armadura. Porque tem luta, porque tem dardo inflamado, porque tem coisas que o inimigo está tentando a todo momento. Então a ideia da porta estreita, onde há dificuldade para entrar, não é fácil não. Tem que pagar o preço, tem que padecer. Pastor, mas Jesus não pagou o preço lá na cruz. Não estou falando do preço para a sua salvação. Esse Jesus já pagou na cruz. Mas estou falando do preço no que diz respeito às lutas do nosso dia a dia. Porque é verdade que em lutas e provações nós vivemos. Em lutas e provações. Mas o Senhor nos disse também que nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Amém? Mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, é mais do que vencedor. E isso não é uma questão apenas de uma afirmação aí intelectual, não. Não é apenas questão de pensamento positivo, não. É real, é bíblico, é palavra de Deus, que nós já vencemos o maligno, não vamos vencer. Tem crente acuado, achando que o inimigo está vencendo batalha. O inimigo não vence nada, irmãos. Nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor já venceu. Tragada foi a morte pela vitória. O Senhor já venceu na cruz do Calvário por nós. E agora, meu irmão, minha irmã, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, você já não está mais preso ao pecado, ao domínio do pecado. O pecado já não tem domínio sobre vós, Romanos 6, porque nós estamos debaixo da graça de Deus e não mais da lei. Então é preciso entender que o reino de Deus é um reino de humildade, é um reino de empatia, mas também é um reino de lutas e provações. Mas a última coisa que eu quero que você saia daqui hoje pensando é a melhor de todas elas. Além de ser um reino de humildade, além de ser um reino de empatia, além de ser um reino onde há lutas e provações, mas é um reino de salvação de muita gente. É um reino de salvação de muita gente. Versículos 25 a 30 vai mostrar isso para nós, e diz aqui como é que vai ser essa questão. Muitas pessoas vão desejar entrar, outros não vão conseguir entrar, mas o que eu quero chamar a atenção, que o texto vai nos dizer, é o que está lá, olha, no versículo 29, muitos virão, da onde? Oriente, Ocidente, Norte, Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de salvação. Eu e você temos um lugar reservado na mesa de Deus. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Deve ser uma mesa grande, né? Porque olha, para caber todo mundo, né? Deve ser uma mesa grande, mas vai ser um banquete tão bonito. Tem um hino do nosso cenário que eu gosto muito, que o refrão dele diz assim, ó: oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Um dia Jesus virá para buscar a sua igreja, então o reino dele é um reino de salvação, somente aos que crerem, somente aos que crerem, lhes será revelada a glória de Deus. Lá em Apocalipse vai dizer para nós que eu tenho que ser fiel até a morte. Se você quer receber a coroa da vida, meu irmão, minha irmã, seja fiel até a morte. Agora, você vai ser fiel até a morte, não porque você é fortão, não porque você pode, não porque você é melhor do que outro, não, é porque o Espírito Santo faz a gente perseverar até o final, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não depende de quem quer ou de quem corre, disse o apóstolo Paulo, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então é importante sabermos, meus irmãos e irmãs, que se você vai chegar até lá no final, é porque o Senhor vai nos conduzir até lá em triunfo, em triunfo. É o Senhor que faz isso, é o Senhor que faz isso.
É um reino de salvação. E o reino de salvação é um reino onde pessoas são humildes. Um reino de salvação é onde pessoas, elas influenciam outras pessoas. Um reino de salvação é onde as pessoas enfrentam os seus medos, seus desafios, enfrentam as adversidades do dia a dia, porque elas são reais, elas são, logicamente, elas vêm sobre nós, mas é um reino onde temos a presença real de Deus. E o que eu gosto muito, e para nós encerrarmos a nossa fala nesta noite, é pensarmos quando teremos um corpo glorificado. Porque no reino de Deus é o lugar de pessoas com o corpo glorificado. Porque essa matéria aqui não tem condição de encarar Deus, né? Imagina, de jeito nenhum. Esse corpo mortal não vai encarar Deus, não tem condições. Mas teremos um corpo glorificado, isto é, um corpo capaz de estar diante da glória de Deus. Ah, meus irmãos, será um dia realmente glorioso. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: será que nós estamos preparados? Será que de fato nós já estamos prontos? Porque é uma caminhada, a santificação ela é um processo, E nesse processo de santificação, muitas vezes nós erramos, nós caímos, nós pecamos, né? Mas precisamos entender que não depende de você. Não vai ser nenhum pecado que você venha cometer que vai tirar seu nome lá do livro da vida. Não é um pecado que você vai cometer que vai fazer você merecer menos ou merecer mais, caso você peque menos. Não, não. Nada você pode fazer ou eu posso fazer para merecer menos ou mais. Sabe por quê? Porque não há mérito. Não há mérito em nós. Jesus fez isso por mérito próprio. E diz a Bíblia que ele pagou o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você. Não tínhamos direito, não tínhamos memorial, não tínhamos nada. Todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Gosto muito dessa versão, destituídos estávamos da glória de Deus. Mas ele nos deu o quê? Vida e paz. Aleluia. Nos deu vida e paz. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero finalizar dizendo um versículo bíblico para você. Quando Deus fala assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de vida, pensamentos de paz, não de morte, para vos dar o fim que desejais. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, continue firme, continue crendo. Não será a pandemia, não será coronavírus, não será outra doença qualquer, porque nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe a viver no reino de Deus, com essa esperança de que um dia teremos esse reino presente de verdade na nossa vida. Por enquanto é espiritual, mas daqui a pouco ele será real para nós, né? Porque estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe a viver desta forma em nome de Jesus.